Nunca uma viagem espacial foi tão importante ou acompanhada tão de perto pelos olhos do mundo. Após praticamente uma década de corrida acirrada entre as duas grandes superpotências do século XX, a Apollo 11 tentaria realizar o sonho ancestral do ser humano de pisar na superfície da Lua. A missão, claro, começava muito antes da decolagem. Em 9 de janeiro de 1969, a NASA anunciava formalmente a tripulação escalada, como comandante Neil Armstrong, como piloto do módulo de comando Michael Collins e como piloto do módulo lunar Edwin Buzz Aldrin. A escolha de Armstrong como comandante era bem pensada, mas o chefe dos astronautas Dick Slayton tinha dúvidas quanto ao temperamento de Aldrin, que havia criado problemas com alguns de seus colegas. Slayton chegou a oferecer a Armstrong que Aldrin fosse trocado por James Lovell, da Apollo 8, mas após um dia de reflexão, o comandante decidiu ficar com Aldrin, com quem trabalhava bem, acreditando que Lovell merecia mais tarde ter seu próprio comando, o que aconteceria na missão Apollo 13. Outra decisão que precisaria ser tomada era ao mesmo tempo prosaica e de um simbolismo ímpar. Após uma alunissagem bem-sucedida, quem seria o primeiro a descer do módulo lunar e se tornar o primeiro homem em toda a história a pisar na Lua? Até então, em toda a história do programa espacial americano, o comandante nunca era quem fazia a caminhada espacial. Havia uma expectativa de que isso fosse mantido para o programa Apollo, e de início chegou a ser dito que Aldrin seria o primeiro a sair. Versões iniciais da lista de eventos nos treinamentos também previam a saída de Aldrin antes. E então isso foi modificado. Por um lado, a própria estrutura interna do módulo lunar sugeria isso. Era muito mais fácil para o comandante sair primeiro do que para o piloto do módulo lunar, que teria que caminhar por trás dele num espaço apertado para alcançar a escotilha. Com efeito, Aldrin chegou a danificar o simulador numa tentativa de sair primeiro. Não era preciso muito mais que isso para que a NASA no fim decidisse que o comandante deveria ser o primeiro a sair. De início, Aldrin não gostou e tentou pressionar outros colegas pela reversão da decisão, mas em abril tornou-se oficial: Armstrong sairia primeiro. Em 2016 eu conversei com Aldrin e ele ainda dizia em tom de frustração: "Forever and ever in history, I will be known. Not as first man, not as last man, but the second man." Now, I like silver, but... Apesar disso, com o passar dos anos, até ele aceitou que a decisão da NASA fora acertada. When I looked down from my window and saw Neil on the surface, there was, and thought about it afterwards, there was absolutely no way that mission would have been correct by Neil looking out the window and watching me go down the ladder and being the first one. That would not have made anybody happy, really, because there would always be the question, why didn't Neil go down first? And that was the right answer. Na época, além das razões práticas que tornavam mais fácil o comandante sair primeiro, a Agência Espacial Americana estava preocupada em ter alguém com o perfil certo para um momento solene e histórico. Enquanto Armstrong era compenetrado e de poucas palavras, Aldrin era falastrão e provocador. Além de tudo, embora tivesse formação militar, Armstrong era civil e Aldrin era oficial da Força Aérea. Essa mesma solenidade foi solicitada dos astronautas na hora de batizar suas espaçonaves. Depois de Gundrop, Spider, Charlie Brown e Snoopy, a NASA queria uma sensibilidade maior na Apollo 11, o que levou Armstrong, Collins e Aldrin a batizarem seu módulo de comando e serviço de Columbia e o módulo lunar de Eagle. O primeiro era uma referência ao Columbiad, canhão fictício que propiciava uma viagem à Lua no clássico de Jules Verne, de 1865, da Terra à Lua, além de se referir também ao explorador genovês Cristóvão Colombo. Já o segundo, a Águia,
remetia ao animal símbolo dos Estados Unidos, representado também no emblema da missão. Os astronautas decidiram não colocar os próprios nomes na figura, com o intuito de sinalizar que a humanidade toda estava representada pela Apollo 11. Também coube à NASA definir o local de pouso designado para a missão, a partir de 5 sítios previamente selecionados com imagens de satélite capturadas pelas missões não tripuladas. Da lista de possibilidades, acabou sendo escolhida a de número 2, no Mare Tranquillitatis, ou Mar da Tranquilidade, uma das bacias relativamente planas e pouco acidentadas do hemisfério próximo lunar. Em sua missão de quase pouso, a Apollo 10 sobrevoou a região a apenas 15 km de altitude e considerou o local adequado para a tentativa. E então, às 9h32, no dia 16 de julho de 1969, pela hora local, o Saturn V decolou da plataforma 39A do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, levando o trio de astronautas e a Apollo 11 até uma órbita terrestre baixa. Após uma volta e meia ao redor da Terra, o terceiro estágio do foguete, ainda acoplado à nave, disparou por 5 minutos e 48 segundos, colocando o conjunto numa rota translunar, a caminho da Lua. Por medida de segurança, e a exemplo das missões Apollo 8 e 10, a trajetória inicial calculada era de retorno livre, ou seja, se algo desse errado no caminho e fosse impossível realizar qualquer outra manobra, a nave faria um 8 ao redor da Lua e retornaria para a Terra sozinha, só pela força da gravidade. Uma vez na rota translunar, era preciso separar a nave do foguete. O módulo de comando e serviço Columbia se desacoplou, virou em 180 graus e se encaixou ao módulo lunar, para realizar sua extração do terceiro estágio do foguete. Ao extrair o módulo lunar, o terceiro estágio do Saturn V concluía sua função. Era comum que todas as missões espaciais americanas levassem vários experimentos a ser realizados no interior da cápsula pelos astronautas no ambiente de microgravidade, mas não na Apollo 11. We did not want distractions for the 3 days going to the moon. So we asked that they not have experiments that we would be engaged in going to the moon. A ideia era estar 100% concentrado para a fase crucial e inédita da missão. Salvo por 2 ajustes de curso no caminho, o principal trabalho era se preparar para pousar na Lua. Em 18 de julho, Armstrong e Aldrin colocaram pela primeira vez seus trajes espaciais lunares e testaram também os sistemas do módulo lunar. Em 19 de julho, iniciou-se a manobra de inserção orbital lunar. Um disparo do motor do módulo de serviço por 357,5 segundos colocou a nave numa órbita elíptica, e um segundo disparo de 17 segundos circularizou a órbita com altitude em torno de 110 km.
Em 20 de julho, checagem final do módulo lunar Eagle. E 100 horas e 12 minutos após a partida, ele se desacoplou do módulo de comando Columbia. Na descida, Armstrong e Aldrin. Em órbita lunar, ficaria Collins. O módulo lunar disparou seus motores para frear, e com isso acentuar sua descida até a Lua com a ajuda da gravidade. Até aí, tudo exatamente como executado na missão de ensaio, Apollo 10. A etapa final da descida, contudo, seria bastante tensa. Após novas manobras e o uso do motor de descida para um pouso controlado, Armstrong e Aldrin notaram que o terreno sob a nave estava passando alguns segundos antes do esperado. Eles pousariam além do sítio de pouso originalmente planejado. Para ajudar, o limitado sistema de computador da nave estava sobrecarregado por dados e disparando alertas de falha constantes. Armstrong teve de controlar a descida final para evitar terreno pedregoso e consumiu 40 segundos a mais de combustível do que o previsto. Ele só tinha mais 25 segundos de combustível antes de atingir o limite de consumo estabelecido para o pouso. Ele teve de evitar uma cratera para onde o sistema de pouso automático estava levando o Eagle, enquanto Aldrin freneticamente lia as informações do painel. Então, após alguns segundos de silêncio que pareceram uma eternidade no centro de controle, vieram as palavras de Armstrong. Às 16 horas e 17 minutos do dia 20 de julho, pelo horário de Cabo Canaveral, com o pouso bem sucedido, começava um período de atividades de pouco mais de 21 horas em solo lunar. Mas claro, de todo esse tempo, a maior parte gasta dentro do módulo mesmo. Pouco depois do pouso, os astronautas tinham um período de descanso agendado, mas preferiram pular e iniciar imediatamente os procedimentos para a primeira caminhada sobre a Lua. 2 horas e meia após a descida, Buzz Aldrin realizou uma comunhão, a primeira cerimônia religiosa na Lua. Presbiteriano, o astronauta solicitou ao pastor de sua igreja um kit com cálice e hóstia, mas realizou o ato de forma privada. Isso porque a NASA ainda estava enfrentando o processo judicial por conta da leitura do Gênesis na Apollo 8, por supostamente fazer apologia religiosa com o dinheiro do contribuinte. Pouco mais de 4 horas após a alunissagem, Neil Armstrong estava pronto para iniciar a saída do módulo Eagle rumo à superfície da Lua. Às 22 horas e 39 minutos, na Flórida, o astronauta abriu a escotilha e vagarosamente iniciou a descida da escada rumo à superfície. 17 minutos depois, colocou sua bota esquerda sobre o solo lunar. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Transmitida pela televisão graças a uma câmera instalada no próprio módulo lunar que Armstrong ativou ao descer a escada, a imagem fantasmagórica em preto e branco do primeiro homem na Lua foi vista ao vivo por cerca de 530 milhões de pessoas no mundo todo, batendo o recorde da transmissão da Apollo 8, na véspera de Natal de 1968. Na superfície lunar, os astronautas tinham como principal missão meramente sobreviver. Dados os enormes riscos envolvidos na primeira tentativa de pouso, o planejamento de experimentos científicos na superfície da Lua para Apollo 11 também foi bastante limitado. De saída, Armstrong teria de simplesmente reportar o que estava vendo ao redor, avaliar o estado do módulo lunar e colher uma chamada amostra de contingência, um punhado de farelo lunar, uma pedrinha ou outra, para colocar no bolso e trazer à Terra caso alguma emergência obrigasse a uma decolagem rápida. Cerca de 20 minutos depois, Aldrin se juntou a Armstrong na superfície. Eles colheriam amostras e instalariam um pacote de experimentos em solo, contendo uns poucos instrumentos: um sismógrafo que transmitiria dados à Terra, um coletor de partículas de vento solar, trazido de volta após algum tempo de exposição, e um retrorefletor projetado para rebater pulsos de laser e permitir uma medida precisa da distância entre a Terra e a Lua. Durante os trabalhos, Armstrong e Aldrin fincaram a bandeira americana no solo lunar, a apenas 8 metros do Eagle, e receberam uma ligação telefônica do presidente americano Richard Nixon. Além dos instrumentos científicos, eles deixariam na Lua também medalhas comemorativas, em homenagem àqueles que deram suas vidas pela conquista da Lua. Não só o trio da Apollo 1, mas também Vladimir Komarov, que morreu em 1967 na Soyuz 1, e Yuri Gagarin, que morreu num acidente de avião em 1968. A corrida era entre americanos e soviéticos, mas uma vez vencida por alguém, a vitória era de toda a humanidade. Também foram levadas mensagens de boa-fé de 73 líderes mundiais
e um broche com um ramo de oliveira, um símbolo de paz. Aldrin foi o primeiro a retornar ao módulo lunar, seguido por Armstrong cerca de 40 minutos depois. No total, as atividades extraveiculares duraram pouco mais de 2 horas e meia. De volta ao módulo lunar, um período de descanso de 7 horas antes da decolagem. O módulo lunar era dividido em 2 partes, os estágios de descida e ascensão, com o primeiro servindo de plataforma de lançamento para o segundo, onde ficava a cabine para os astronautas. Mesmo depois do pouso bem-sucedido, ainda havia tensão para a manobra de decolagem lunar, jamais feita por um veículo tripulado. O presidente americano Richard Nixon já tinha até um discurso preparado por um assessor para o caso de haver fracasso na decolagem da Lua. Ele dizia: "Esses bravos homens, Neil Armstrong e Edwin Aldrin, sabem que não há esperança em sua recuperação, mas eles também sabem que há esperança para a humanidade em seu sacrifício." Felizmente não foi preciso ler diante do mundo a funesta mensagem. A decolagem se deu no dia 21 de julho e Aldrin notou pela janela que o jato de exaustão parecia ter derrubado a bandeira. O que de fato aconteceu, confirmado por imagens do local de pouso colhidas décadas mais tarde pelo orbitador Lunar Reconnaissance Orbiter. Após a subida, o estágio de ascensão do Eagle tornou a acoplar com o Columbia, que àquela altura já havia dado 25 voltas ao redor da Lua. Durante sua estadia solitária em órbita lunar, Collins bem que tentou encontrar o local de pouso dos seus colegas pela janela do módulo de comando, mas os sobrevoos eram rápidos demais para permitir uma busca efetiva. Com as amostras recolhidas, 21,5 kg de rochas lunares e os astronautas transferidos ao módulo de comando, o estágio de ascensão é descartado para cair no solo lunar, e o motor do módulo de serviço é acionado para colocar a nave no rumo de volta para a Terra. Em 24 de julho, a cápsula da Apollo 11 reentra na atmosfera terrestre, sendo recuperada no Oceano Pacífico pelo USS Hornet. Era o fim da mais ousada aventura já empreendida pelo ser humano. Mas a burocracia estava apenas no começo. Os 3 astronautas tiveram de preencher formulários aduaneiros para entrar nos Estados Unidos, e antes de iniciarem uma grande turnê pelo mundo, Armstrong, Aldrin e Collins ainda passariam 21 dias em quarentena, para que os médicos se certificassem de que eles não foram contaminados por nenhuma infecção alienígena proveniente da Lua. Parece uma ideia maluca hoje, mas naquela época não dava para descartar. As rochas lunares trazidas pela Apollo 11 seriam imediatamente catalogadas e estudadas num laboratório de altíssima sofisticação construído especialmente para este fim, no Centro de Naves Tripuladas, hoje chamado de Centro Espacial Johnson, em Houston, no Texas. E os Estados Unidos declarariam vitória definitiva na corrida espacial, cumprindo o desafio lançado pelo presidente Kennedy 8 anos antes. Mas para o programa Apollo, as coisas estavam apenas esquentando. O próximo voo seria em 4 meses.